Salve Maria Imaculada! Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Viva Nossa Senhora das Graças! Viva! Hoje então nós damos início com a graça de Deus ao nosso estudo completo para a nossa total consagração a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem, pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grião de Montfort. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa missão, os escravos de Maria, os amigos da cruz. E nós queremos celebrar este dia de vitória de Nossa Senhora das Graças e implorar para ela nesta hora as graças que nós mais necessitamos. Vocês sabem qual a graça que mais necessitamos? Fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Por isso nós estamos aqui para nos esforçar, para entrar nesse caminho de conversão. Vamos fazer a nossa oração? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós queremos confiar todo esse momento à Senhora, Mamãe amada Maria Santíssima, agradecer por toda a vossa providência, por todo o bem que a Senhora tem feito a cada um de nós. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como minha mãe eu recorro e de vós eu me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Assim seja. Pedimos a intercessão dos nossos santos anjos da guarda, de toda a corte celeste, que se faça presente nesta hora, em nossos corações, intercedendo por nós. De maneira especial, Arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bom, vamos lá. Hoje vamos iniciar o estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu estou aqui com uma edição antiga da Fraternidade Arca de Maria, porém cada qual com a sua edição poderá acompanhar. O texto é sempre o mesmo, porém varia um pouquinho a tradução com que foi feita. Tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje com a introdução e acrescentar a meditação conforme o Espírito Santo foi inspirando a nós, em nosso coração, e também vamos acrescentar a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Glórias de Maria Santíssima. Esse livro célebre, que aliás eu recomendo a todos que possam, depois da consagração total, possam comprar esse livro, possam ler esse livro, possam devorar esse livro. É belíssimo, é maravilhoso, nos dá um amor muito efetivo a Nossa Senhora, um amor em atos, que se traduz em atos. Nós não ficamos apenas ali no sonho da devoção, de ler aquelas coisas belas que Santo Afonso fala, mas nós verdadeiramente desejamos praticar aquilo que o santo doutor da igreja nos ensina. Vamos lá então, introdução do tratado. Vamos para a introdução. Eu vou ler a leitura exatamente como é, literalmente, e a cada parágrafo ou nos parágrafos mais relevantes nós iremos fazer a nossa meditação. Maria no desígnio de Deus, número 1 do tratado, introdução. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo a humildade de Maria. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam Alma Mater, Mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesmo e de toda criatura,
para que só Deus a conhecesse. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Os seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Porque o Altíssimo a escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhes ocultava. Quem é esta, conforme o livro de Cânticos 8:5. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer a Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Subtítulo: Maria, a obra-prima de Deus. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, o qual a quis humilhar e esconder durante a vida, para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava-a pelo nome de mulher, conforme o Evangelho segundo São João, no capítulo 2, versículo 4, e Evangelho também segundo São João, capítulo 19, versículo a partir do 26. Como uma estranha, embora no seu coração a estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente do que em qualquer outro lugar do universo. Eu vou repetir. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente do que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar a sua morada acima dos querubins e serafins, sem excetuar a sua morada acima dos querubins e serafins. Neste santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por grande privilégio. Nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por grande privilégio. Vamos parar aqui e iniciar a nossa meditação. São Luís está deixando muito claro que Nossa Senhora está totalmente em Deus, ela está imersa em Deus, na Santíssima Trindade, de maneira plena, total. Tanto que ele deixa claro que Deus, ele habitação, Deus mora mais em Nossa Senhora, na Santíssima Virgem Maria, do que em qualquer outro lugar do universo, até mesmo do que no próprio céu, o lugar que Deus criou para que nós pudéssemos morar eternamente com Ele. O céu é um lugar material, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. O céu não é ilusão, não é um sonho. O céu é o lugar eterno de adoração perpétua à Santíssima Trindade, onde nós iremos morar com todos os anjos criados por Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que escolheram, que optaram pela encarnação do Verbo de Deus, onde nós iremos habitar com todos os santos e santas do céu, que não são apenas os santos que já foram canonizados pela Santa Igreja Católica. Glória a Deus, é o vento do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, o vento do Espírito Santo. É engraçado, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Eu acho que daqui eu vou ser arrebatada direto. Quem quer ser arrebatado comigo? Quem quer ser arrebatado comigo? Vamos juntos para o céu.
Agora acho que ficou melhor. Daqui não vai voar. O vento tá bem forte aqui hoje. Tá bom aí, né? Deu. Acho que agora nós vamos continuar a prosseguir. Vamos prosseguir. Então no céu nós iremos habitar eternamente com a Santíssima Trindade. São Luís ele está nos dizendo que Deus está mais em Nossa Senhora do que no céu. Essa é a doutrina mariana. A doutrina precisa e exata de São Luís Maria Grião de Montfort. Vamos agora tratar sobre a questão da humildade de Nossa Senhora, porque a humildade de Nossa Senhora é uma questão que faz muita confusão, não só a nós católicos que não temos um real conhecimento da pessoa de Nossa Senhora, mas também a muitos dos nossos irmãos protestantes, de todas as denominações, tá? Agora eu falo aqui de maneira geral, protestante, tudo aquilo que protesta contra a única e verdadeira doutrina da Santa Igreja Católica. Então eu tô aqui agora com as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Glórias de Maria. Santo Afonso ele vem nos explicar por que Nossa Senhora passou tão despercebida no Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a palavra de Jesus Cristo. O verbo que se faz carne e fala conosco. E fala para nós. E nos ensina o caminho a seguir. Como ele próprio falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui também algumas meditações da Sagrada Escritura, para que nós possamos assim tirar mesmo a prova, né? A prova daquilo que São Luís nos fala e Santo Afonso Maria de Ligório nos fala. Vamos lá. Eu separei aqui apenas duas passagens que eu acredito que são as mais importantes para nós tratarmos esse tema da humildade da Santíssima Virgem. Agora eu estou lendo as palavras de Santo Afonso sobre a humildade de Nossa Senhora. De todas as virtudes é a humildade o fundamento e a guarda. Ou seja, humildade é o reconhecimento do nada. Santo Afonso vai nos ensinar. Sem humildade não há virtude que possa existir numa alma. Possui, embora todas as virtudes, fugiriam todas ao se lhe fugir a humildade. No mundo era desconhecida essa virtude tão bela e necessária, mas para ensiná-la, ou seja, para que o ser humano, nós, seres humanos, pudéssemos aprender o que é humildade, o próprio Deus veio nos ensinar. Deus, o Verbo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele é a humildade em pessoa. Ou seja, ele é a humilhação em pessoa. Ele veio para nos ensinar esse caminho. Conforme Mateus 11, 29. Ele mesmo fala, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E assim como em todas as virtudes foi Maria a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus Cristo, sobre todas as criaturas, ela mereceu ser exaltada. Porque essa foi a virtude em que desde pequena ela se singularizou, ou seja, ela se caracterizou por ter praticado essa virtude. A virtude da humildade nós precisamos entender, não só como a humildade, mas todas as outras virtudes, elas não são acabadas em nós, seres humanos, porque nós lutaremos pela nossa conversão até o último instante, não é isso? É o correto. Nós estamos na luta da conversão diária para alcançarmos a nossa salvação eterna, a nossa santificação. Então, nenhuma virtude no ser humano, por mais santo que ele seja, não é acabada. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu sou humilde. Não, eu já perdi todo o mérito, porque eu estou me esforçando de praticar a humildade. Aliás, é a virtude que mais me encanta o coração, que eu mais verdadeiramente desejo buscar. E que todos os santos devem buscar. Todas as almas que querem ser de Deus devem se esmerar de realmente buscar a humildade. Então, nenhuma virtude é acabada, mas em Nossa Senhora essas virtudes alcançaram o seu mais alto grau, O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si. O que é isso? O que é o modesto conceito de si? Foi o que Nossa Senhora realizou
com suas próprias palavras no momento da anunciação do arcanjo Gabriel. É essa passagem que eu trouxe para nós meditarmos. Então vamos lá. Lucas 1, tá? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 e seguintes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Perturbou-se. Aí entra o modesto conceito de si. Porque Nossa Senhora, embora ela soubesse, ela tinha a consciência de jamais ter ofendido a Deus por ser imaculada, ela tinha um profundo conhecimento da sua miséria e do seu nada perante Deus. É o que São Luís também nos ensina um pouco mais à frente no próprio tratado, quando ele nos fala que, em comparação com Deus, a Santíssima Virgem é um átomo. Significa isso. Ela sabia que, sendo uma criatura humana, ou seja, ela tem corpo frágil como o nosso. Nossa Senhora está com o seu corpo humano, só que porém glorificado no céu. E todas as vezes que nós rezamos, que nós chamamos Nossa Senhora, ela vem até nós com o seu corpo e a sua alma. Nossa Senhora está em corpo e alma no céu. É o 4º mistério glorioso que nós rezamos e é um dogma de fé da nossa Santa Igreja Católica, ou seja, não tem discussão. A Igreja já decretou, o magistério que tem o poder, a autoridade, o Papa já decretou. Nossa Senhora está no céu com o seu corpo e sua alma. Não vou entrar em detalhes nesse tema aqui agora porque não é o assunto, mas só para nós sabermos. Nossa Senhora, ela tem corpo frágil, ou seja, ela é um ser humano, ela não é uma deusa, ela não é uma criatura estranha, por ela ter sido imaculada e jamais ter ofendido a Deus, com nenhum pecado, de nenhum gênero, de nenhum tipo, jamais, nem venial, nenhum, nem a mancha do pecado original, é a Imaculada Conceição. E ela tinha um modesto conceito de si, por quê? Ela reconhecia o seu nada, ou seja, ela sabia que diante do Criador ela era apenas uma criatura. E nós então? Então aí entra o modesto conceito que Nossa Senhora tinha de si. E é o que São Luís fala aqui nessa introdução do tratado. Ela pediu a Deus para ser oculta, porque todo humilde ele não quer aparecer. Esse desejo de aparecer, na verdade, é um resquício do orgulho, um resquício do pecado original que há em todo ser humano, de aparecer, de querer se mostrar, a vaidade. A vaidade, o orgulho. Nossa Senhora não tinha isso. Por ela ser imaculada e por ela querer sempre exercitar as suas virtudes. As virtudes que Deus tinha conferido a ela pela Imaculada Conceição, mas que ela preservou. Ela preservou pela sua liberdade. Ela preservou. Ela escolheu. Ela decidiu ser totalmente Deus. Porque Eva também era imaculada antes do pecado original, mas ela decidiu, sabendo com consciência o que ela estava fazendo. O pecado original é o pecado mais grave que tem, por quê? Porque Eva e Adão, eles eram conscientes também, assim como a Santíssima Virgem era consciente do seu nada e da grandeza de Deus. Eles tinham perfeita consciência. Não é como nós, que hoje, quando cometemos um pecado, mesmo que seja mortal ou venial, quando caímos nessa infelicidade, talvez a gente não tenha muita noção do resultado que o pecado traz. Já ouvimos falar, o salário do pecado é a morte, é a palavra de Deus que ensina, todo santo fala não pecar, porque tanto não pecar, mas não temos uma noção exata. E Nossa Senhora tinha, assim como Eva também tinha. Eva escolheu não fazer a vontade de Deus, Nossa Senhora escolheu sempre fazer a vontade de Deus. E vamos para outra passagem agora, para nós vermos o quanto Nossa Senhora, ela não se importava de ser oculta no Evangelho. Essa é uma questão que os nossos irmãos protestantes muitas vezes vêm nos perturbar, mas o Evangelho não fala quase de Maria, dessa Nossa Senhora que vocês falam. Essa Maria não fala dela, ela passou despercebida, porque ela escolheu. É a virtude que mais agrada o coração de Deus, é a humildade. Ela desejou, ela pediu nas suas orações: Deus, eu sou inteiramente vossa, não sou de mais ninguém, oculta-me em ti, esconde-me em ti,
esconde-me dentro de ti, então eu farei sempre a tua vontade. A oração de Nossa Senhora enquanto ela estava na terra, enquanto ela era criança ainda. Nossa Senhora foi ao templo com 3 anos de idade, como nos ensina também Santo Afonso Maria de Ligório. Nossa Senhora, ela se consagrou totalmente a Deus com 3 aninhos de idade. Santa Ana e São Joaquim, como nos ensina a tradição da igreja, e também Santo Afonso confirma isso, e tantos outros santos místicos da igreja confirmam que verdadeiramente esses eram os nomes dos pais de Nossa Senhora. A igreja, né, bateu o martelo, realmente é tradição, história que vem a nós pelos séculos. Os pais de Nossa Senhora levaram ela para morar no templo. Nossa Senhora viveu entre as servas de Deus, desde 3 aninhos de idade. Ela se entregou totalmente a Deus, ela vivia em oração, ela vivia esperando a vinda do Redentor. E ela rezava por isso, e ela pedia a Deus. E ela dizia na sua oração íntima com Deus: eu quero ser apenas a serva da mãe do Salvador. Eu quero ser apenas a serva. Mal sabia ela que ela tinha sido a escolhida, a eleita. É por isso que ela se perturbou no momento que o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Por que Nossa Senhora se perturbou? Porque ela sabia, amados irmãos e irmãs, que os anjos, na Sagrada Escritura, se nós formos ler desde o Antigo Testamento até o final, os anjos eles vêm para saudar os seres humanos na Sagrada Escritura, eles vêm para elogiar os seres humanos. De maneira alguma, os anjos vêm com tanta glória, eles vêm com tanto fervor, dirigir aos seres humanos, aos servos de Deus, uma mensagem do alto, que vem do céu. Os anjos, eles são servidores do Altíssimo. A palavra anjo significa isso, mensageiro. A doutrina da igreja nos ensina isso, o anjo é um mensageiro. Ele vem trazer algo que não lhe é próprio, que é do alto, que é do Altíssimo. Portanto, Nossa Senhora, ela se perturbou-se ela com essas palavras. Perturbou-se elas com essas palavras. É o versículo 29. Pôs-se a pensar. Ela ficou meditando. O que o arcanjo Gabriel... Imagina a glória do arcanjo Gabriel. Vocês têm ideia da glória do arcanjo Gabriel? É um dos 3 que assiste diante de Deus, diz a palavra. Um dos 3 arcanjos que assiste diante... Ou seja, o que significa isso? Ele está lá na glória do trono do Todo-Poderoso. Ele está lá. O arcanjo Gabriel, então ele desce à terra e ele vem se rebaixar diante de uma criatura humana, frágil, mas ele vem não dar uma mensagem, ele vem também dar uma mensagem, é uma mensagem poderosa, é a mensagem da encarnação, é a mensagem da salvação da humanidade inteira, mas ele não vem assim com ar de superioridade, não, ele vem se prostrar diante dessa criatura belíssima. Por isso ela não é uma criatura qualquer, jamais será. Ela não é uma criatura qualquer, jamais será. Porque se um anjo vem do céu e se ajoelha perante ela e diz: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Não está. Está, é um estado, muda. Está isso, né? Nós conhecemos um pouquinho de português, pelo menos, mesmo que não tenha se formado totalmente. Mas está é um estado, passa. É, significa vive. O Senhor é contigo. Foi isso que o anjo do Altíssimo, o arcanjo Gabriel, veio dizer a Nossa Senhora. O Senhor é contigo. Ou seja, por isso que ela se perturbou. Porque o humilde, ele tem esse conhecimento do seu nada. Nossa Senhora, ela sabia que ela jamais tinha ofendido a Deus. Mas que eu sou com Deus? Eu e Deus, eu. Ou seja, Deus habita plenamente em mim. Por isso ela se perturbou. A humildade dela. Eu imagino que muitos santos místicos dizem que o arcanjo Gabriel verdadeiramente se prostrou diante da Santíssima Virgem, se ajoelhou. E ela também, na sua infinita humildade, na sua grande humildade, ela também se prostrou e disse depois a sua bela resposta, São Lucas 1, 38. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo retirou-se, porque o anjo veio apenas buscar o seu sim eterno, que então nos salvou para a vida eterna. Essa é a grande humildade de Nossa Senhora. E, então, quando muitos nossos irmãos e irmãs protestantes, aqueles mesmo que estão dentro da Igreja Católica, que não têm o real conhecimento da humildade de Nossa Senhora, que acham, por que será que Jesus não dava muita atenção a Nossa Senhora no Evangelho? E tem aquela passagem famosa, conhecida, eu até marquei aqui, São Lucas, tem em outros evangelhos também, mas eu vou ficar aqui com São Lucas, porque já estamos em São Lucas mesmo. São Lucas, no capítulo 8 e o versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus
foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, ou seja, Jesus falando: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam, ou seja, a colocam em prática. Isso daqui é um belo elogio à própria Santíssima Virgem. Não é uma recusa, como tantos falam, nesse veneno satânico. Ah, olha aí, Jesus nem ligou para essa Maria, que vocês tanto falam e exaltam. Ele não só ligou, ele elogiou, ele exaltou. Ele próprio, o próprio Deus louvou a Santíssima Virgem. Disse: a minha mãe, ela ouve a palavra e a observa, ou seja, pratica a minha palavra, que é a palavra do próprio Deus. É isso que significa, então, amados irmãos e irmãs, o ocultamento de Nossa Senhora. Ela desejar ser oculta. A humildade é isso. Continua ainda com Santo Afonso Maria de Ligório. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem julgar-se uma pecadora, jamais. Pois na frase de Santa Teresa de Jesus, a humildade é a verdade. E Maria tinha consciência de nunca haver ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedera maiores favores. Mas para humilhar-se ainda mais, ela reconhece no coração as singulares dádivas do Senhor. Vendo-se, só um instante, agora vamos pular aqui para o parágrafo 2, tá? Eu estou no Santo Afonso Maria de Ligório, as Glórias de Maria. Então, é um efeito da humildade ocultar os dons celestes. Significa que, no momento da anunciação, nem a São José Nossa Senhora quis revelar que ela tinha sido eleita para ser a mãe de Deus. Ela ficou em silêncio. Por isso é o que nós conhecemos do Evangelho depois, que São José quis rejeitá-la em segredo. Por quê? São José quis rejeitá-la em segredo porque ele não sabia de onde vinha aquela criança. Ele não sabia, mas claro, depois o anjo também apareceu a São José em sonhos e lhe disse: olha, o que ela concebeu foi virtude, foi dom, foi graça do Espírito Santo. Ela é virgem, ela é imaculada. Como o anjo, em outras palavras, queria dizer assim: como você próprio já conhece São José. Você próprio já conhece José. A santidade dessa que Deus escolheu para ser a sua esposa. Resolveu, por isso, deixá-la ocultamente, São José, para sair dessa situação embaraçosa. Mas aí o anjo acabou revelando, então deu na história que nós já conhecemos. O terceiro ponto: o humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus, e foi o procedimento de Nossa Senhora. Quando Isabel a chamou de bendita entre todas as mulheres e de mãe do meu Senhor, imediatamente a Santíssima Virgem atribuiu toda a glória a Deus, respondendo no seu humilde cântico que nós conhecemos tanto, Magnífica. No Magnífica, então, a Nossa Senhora, ela canta, é o cântico de Nossa Senhora. A minha alma glorifica o Senhor, a minha alma engrandece o Senhor, e exulta de alegria o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, sua pobre escrava. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Nossa Senhora está dizendo qual é a vontade de Deus ao seu respeito e a respeito que todos os seres humanos devem ter. Me proclamarão bem-aventurada, bendita. Ela não é uma qualquer. Ela é bendita porque ela se humilhou. Ó, realmente abençoada humildade a da Santíssima Virgem, que fez um Deus nascer para nós homens e que abriu o paraíso e livrou as almas do inferno. A humildade de Nossa Senhora. E é próprio do humilde prestar serviços. Outro ponto da humildade de Nossa Senhora. O que ela fez? Depois que ela recebeu a encarnação do Verbo, saiu apressadamente. É isso que o Evangelho nos narra. São Lucas, a continuação de São Lucas ainda. São Lucas 1 e os versículos seguintes. O que diz? Que ela saiu. Ela não se negou a servir Isabel durante 3 meses. Ela foi para servir e não para ser servida. O humilde gosta de uma vida retirada e despercebida. Vocês podem reparar que nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos, que é onde cita que a Santíssima Virgem estava com os apóstolos,
esperando a vinda do Espírito Santo, prometido do Pai, cita o nome de Maria no último lugar. Eu vou citar aqui o versículo exato, Atos 1,14. Todos perseveravam de comum acordo em oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Mas nós sabemos que quem escreveu Atos dos Apóstolos, São Lucas. Bem conhecia São Lucas o mérito da Divina Mãe, conhecia o mérito de Nossa Senhora, devendo por isso nomeá-la antes de todos. Mas Maria tinha tomado o último lugar depois dos apóstolos e das santas mulheres. E São Lucas, na opinião de um autor, nomeou a todos e por último a Virgem, segundo o lugar que ocupava. E com razão, tornou-se a primeira aquela que era a última, porque sendo a primeira se fizera a última. A escolha dela foi ela que escolheu. Lemos no tratado, acabamos de ler na introdução do tratado. Ela escolheu o último lugar, ela escolheu ser oculta perante todos. Outra meditação, número 6 e 7. Santo Afonso vai nos narrando. O que o humilde faz, tá? Ele começou primeiro. Primeiro ponto. É traço do humilde ter um modesto conceito de si, ou seja, achar-se um nada, reconhecer o seu nada. Depois, é o efeito do humilde ocultar os dons celestes, não querer manifestar aos outros aquilo que Deus deu de graças a si. Não querer ficar falando, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. Nossa Senhora tinha recebido a graça de ser a mãe de Deus, não saiu falando para São José, São José, porque eu fui escolhida para ser a mãe de Deus e tal. Nós já conhecemos a história. E continua. Número 3, depois, Santo Afonso falou, humilde recusa os louvores, referindo todos a Deus. Então, praticar a humildade não é você falar com sua boca, mas é você no seu interior do seu coração manifestar aquele louvor que lhe é dado diretamente a Deus, porque Nossa Senhora fez, magnífica, minha alma glorifica o Senhor, bendita és tu entre as mulheres. E São Luís também fala no tratado, em vários parágrafos, em vários capítulos, não só no capítulo 8, quando ele explica o Magnífica, mas em muitos outros capítulos ele fala que quando nós dizemos Ave Maria, quando nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, quando nós dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, nesse momento, sabe o que acontece? Nossa Senhora está adorando perfeitamente a Santíssima Trindade em nosso lugar. Ela está ali com a alma dela, pura, gloriosa, bendita, com o seu corpo glorioso, adorando a Santíssima Trindade por nós, ou seja, ali ela está enriquecendo-nos de méritos, porque ela está em nosso lugar. O que vale mais? Eu chegar diante de Deus, a Santíssima Trindade, fazer a minha adoração, ou Nossa Senhora fazer no meu lugar? Essa é a beleza da total consagração, é a grande beleza, é tudo por meio de Nossa Senhora, é tudo por meio de Nossa Senhora. E continua depois, Santo Afonso. É próprio do humilde prestar o serviço, foi o que Nossa Senhora fez, saiu e passou 3 meses com Santa Isabel, sua prima, servindo. O que ela fazia lá? Limpava, passava, ajudava, sempre em silêncio, em oração, servindo. É próprio do humilde. Depois, número 5, o humilde gosta de uma vida retirada e despercebida. Foi o que Nossa Senhora fez. Não se fala muito dela nos evangelhos, mas o que se fala se dá a entender. É porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos católicos e também dos protestantes não têm nem ideia do que é a virtude da humildade. Como é que eles vão, né? Eles não têm o que falar sobre essa virtude, porque eles são soberbos, eles são orgulhosos. A religião protestante é orgulhosa, porque nega tudo que diz respeito a nós precisarmos de outros mediadores. Para eles não há caminho medianeiro, há somente Deus. Então aí já entra toda a soberba, todo o orgulho satânico. Esse foi o pensamento de Satanás, ele não quis servir, ele não quis obedecer. O plano de Deus que era vir como um ser humano. Deus precisa da colaboração do ser humano para nos salvar. Foi assim que ele escolheu. Deus não muda. Deus não muda. Ele sempre vai servir de meios humanos para nos salvar. Não é assim a Eucaristia, a carne e o sangue de Jesus? Não, é uma presença de Jesus real e material. A presença humana. Da carne, humano, sangue, humano. Então aí está a grande beleza da escolha de Deus, que nós seguimos perfeitamente na doutrina católica. Depois, o outro ponto, o humilde amam os desprezos, é onde nós vamos entrar e já finalizar essa questão da humildade. Lê-se então que a Virgem Maria apareceu em Jerusalém no domingo de Ramos, quando o seu filho foi recebido, quer dizer,
Não se lê que Nossa Senhora apareceu no Domingo de Ramos, quando Jesus estava lá sendo exaltado, glorificado em Jerusalém. Mas, no momento da morte de Jesus, ela não teve medo de aparecer como a mãe daquele condenado, que se dizia filho de Deus. Ela não teve medo, ela ficou lá, aparecendo naquela cena trágica do Calvário, como a mãe do condenado a morrer aquele suplício. E diz Santa Brígida, aliás, Nossa Senhora mesma disse um dia a Santa Brígida mística da igreja: o que há de mais humilde do que ser chamada de louca, de sofrer uma privação e de ter a si mesmo como último? Ó filha, era assim a minha humildade, no qual eu mesma, na qual estava a minha grande alegria e o desejo do meu coração, pois a minha única preocupação era ser em tudo semelhante ao meu filho. Esse foi o desejo de Jesus, em servir, em ser humilde. Nós já tratamos disso em outras meditações, nas nossas formações iniciais. Eu não vou agora alongar esse tema aqui da humildade, da humilhação de Jesus, mas estou falando da humildade de Nossa Senhora. Então, veja, naquele momento do Calvário, em todo aquele momento, em todas aquelas 14 estações, o que acontecia? Ali, Nossa Senhora estava deixando claríssimo. Nossa Senhora estava deixando bem claro que ela tinha escolhido ser tida como a louca, a desprezada, a humilhada mãe daquele condenado que era o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, último ponto. Em um êxtase foi dado a conhecer a venerável Paula de Foligno quanto foi grande a humildade da Virgem Maria. Relatando essa graça a seu confessor, ela lhe disse, essa santa: a humildade de Nossa Senhora, ó meu Pai, a humildade de Nossa Senhora não existe no mundo, nem ainda no menor grau. Humildade que se compare à da Virgem Maria. Não há. Se não podes imitar a humildade da Virgem, se não podes imitar a humilde Virgem na sua pureza, quer dizer, imite ao menos a Virgem pura em sua humildade, porque ela aborrece os soberbos e só chama a si os humildes. Todo que é simples, venha a mim, conforme Provérbios 9:4. Assim, vou já concluindo esses pontos da humildade de Nossa Senhora. Assim, pois, ó minha rainha, não poderei ser vosso filho, ser vossa filha, se eu não for humilde. Portanto, é pela humildade. Esse é o caminho, a humilhação, a humildade de Nossa Senhora. Eu acho que com essa meditação já abrimos assim um leque para entendermos por que Nossa Senhora passou sempre tão oculta na palavra de Deus e nos evangelhos. Não há contestação protestante alguma. Nós já entendemos por que Nossa Senhora escolheu ser humilde, ser humilhada. A imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora também, ela sabia muito bem que ela havia sido eleita por causa das palavras do arcanjo Gabriel. As palavras: Haire que Haire Tomene, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo vem saudar, o anjo vem reverenciar. O anjo é muito superior a qualquer criatura. Então, se o anjo desce do céu e confirma a eleição divina sobre a Santíssima Virgem Maria, ela não tinha dúvidas. Ela não tinha dúvidas, e por isso, quanto mais ela soube da sua grandeza, mais ela se humilhou. Mais então ela adorou profundamente a Santíssima Trindade. Amém? Continuemos então. Estamos ainda na introdução, já vamos finalizar. A introdução é bem curtinha, a introdução são apenas 12 parágrafos. 12 parágrafos do tratado, toda a introdução. Número 6, vamos até agora o fim. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo para ir operar maravilhas incompreensíveis. É o grande divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde ele escondeu, como em seu seio, o seu Filho único, e nele tudo que há de mais excelente e precioso. Podemos agora apreciar com mais clareza essas palavras de São Luís, sim ou não?
Muitas vezes as pessoas lêem logo a introdução do tratado, acham uma coisa assim muito alta, muito bela. Mas quando a gente vai meditando conforme outros santos, conforme a gente acabou de meditar agora, Santo Afonso Maria de Ligório, explicando ali os pontos da humildade de Nossa Senhora, a gente vai entendendo melhor. Por que toda essa teologia, essa mariologia que tão bem explicada de São Luís? Porque ele tinha um conhecimento de São Luís para falar de tudo. Ele resume, na verdade, o tratado é um grande resumo de toda a mariologia. São Luís ele estudou muito até ele chegar a ponto de escrever o tratado, mas ele não só estudou, foi a experiência dele. E continua: que grandes e misteriosas coisas são as que fez o Deus onipotente nessa admirável criatura, segundo ela própria é forçada a dizer, a despeito da sua profunda humildade. O poderoso fez em mim grandes coisas. Lucas 1, 49. O mundo não conhece essas maravilhas, porque é incapaz e indigno disso. O mundo não conhece. Portanto, não se espantem quando alguns vierem perturbar-nos por causa da verdadeira devoção, por causa da total consagração. Eles não têm o conhecimento. Nós estamos tendo a graça e o privilégio de ter. Lembre que, olha, um pouquinho mais acima, no número 5, acabamos de meditar também. Neste santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por um grande privilégio. Nós estamos tendo o privilégio de conhecer, é uma graça divina. Temos que só agradecer a Deus por podermos entrar nesse caminho da verdadeira devoção. Não somos dignos, mas Deus está nos concedendo essa graça na sua bondade, na sua misericórdia infinita. Número 7. Os santos disseram coisas admiráveis dessa santa cidade de Deus. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes como quando dela falavam. Os santos se alegravam em falar de Nossa Senhora, assim como nós também devemos alegrarmos, a nossa alegria de poder dizer Maria, o seu nome, Virgem Maria, ó Santíssima Virgem Maria, já traz uma grande alegria, uma grande consolação ao nosso coração. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes como quando dela falavam. E depois disso exclamam que a sublimidade dos seus méritos, que chegam até ao trono da divindade, não se pode perceber. Que a extensão da sua caridade, maior do que a terra, não se pode medir. Que a grandeza do seu poder, que até sobre Deus se estende, não se pode compreender. E finalmente, que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. Insondável. Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Todos os dias, de um extremo ao outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e maus, e até mesmo os demônios, são forçados a chamá-la bem-aventurada, porque foi a própria Nossa Senhora que falou qual era a vontade de Deus a respeito dela, e de todos os seres humanos a respeito dela. Todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, bem-aventurada, todas e todas, todas as gerações, até os demônios são forçados a chamá-la bem-aventurada, quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. Como diz São Boaventura, doutor da igreja também, nós já falamos sobre São Boaventura em outras formações. Todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente. Nós não rezamos aqui o nosso Santo Rosário todos os dias? Ave Maria, Santa Maria, os santos também. Os anjos do céu e os santos do céu também. Ave Maria, Santa Maria, Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes, a saudação angélica, Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas de suas ordens. O próprio São Miguel, disse Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que lhe as tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílio de alguns dos seus servos. Ou seja, São Miguel lhe espera que Nossa Senhora peça. São Miguel, vai ajudar agora minha filha, Alessandra Maria, que está lá realizando essa formação, para outros tantos meus filhos e filhas que irão se consagrar totalmente ao meu coração imaculado. São Miguel, ajude cada um desses meus filhos e filhas. Então São Miguel fica esperando, por isso que eu chamo sempre São Miguel, para que venha em nosso auxílio.
Toda a terra está cheia da sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam por padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Vocês já não repararam, amados irmãos e irmãs, que muitas cidades do nosso Brasil e do mundo têm o nome de Nossa Senhora? Tem algum nome? O nome de algum santo, de anjo? Nunca perceberam isso? Como Deus vai agindo também nessas questões sociais para manifestar a glória e o poder da Santíssima Virgem? Quantas catedrais consagradas a Deus sob a sua invocação? Não há igreja sem um altar em sua honra, região ou lugar sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados e se alcança toda espécie de bens. Não é verdade? Diante das imagens de Nossa Senhora, quantos milagres acontecem quando nós nos aproximamos diante de uma imagem que já foi consagrada, abençoada por um sacerdote? Quantos milagres? Não vamos contar, não podemos contar e medir, não há como contar. Quantas confrarias e congregações em sua honra? Quantos institutos religiosos colocados sob o seu nome e proteção? Quantos confrades e irmãs de todas as confrarias? Quantos religiosos e religiosas de todos estes institutos publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias? Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, a não louve. Não há pecador, por mais empedernido, que não tenha ao menos uma centelha, ou seja, um pouquinho de confiança nela. E não há mesmo demônio algum no inferno que, temendo-a, ou seja, com medo dela, não a respeite. Eles respeitam, mesmo com medo, tem que respeitar, porque é a vontade de Deus. Depois disso, forçou-se a dizer com os santos de Maria nunquam satis. Significa o quê? Isto é, Maria não foi ainda suficientemente louvada, exaltada, honrada, amada e servida. Merece ainda muito maior louvor, respeito, amor e serviço. Por isso devemos dizer com o Espírito Santo: toda a glória da filha do rei lhe vem do interior, conforme Salmos 44, versículo 14. É como se toda a glória exterior que o céu e a terra lhe tributam a porfia não fosse nada em comparação com a que recebe interiormente do Criador. Deus reconhece todas as grandezas que Ele mesmo realizou na Santíssima Virgem e que ela correspondeu. É uma colaboração da liberdade da Santíssima Virgem. As pequenas criaturas desconhecem essa glória por não poderem penetrar no mais íntimo segredo do rei. Último número 12 da introdução. Após essas reflexões, temos de exclamar com o apóstolo: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e a excelência da Virgem Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender um filho. Ela é quem? Quem que é ela, a Santíssima Virgem? É a digna mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça. Cale-se toda oposição. Ela é a mãe de Deus. Quem é Deus? O Todo-Poderoso. Eu sou. Que toda língua aqui emudeça. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever, com particular alegria. São Luís está expressão da grande alegria dele de ter escrito somente a introdução do tratado, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E como é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como ele deve ser. Por que Jesus não é conhecido, não é amado, não é adorado? Porque se conhece pouco aquela que é o caminho medianeiro para nos levar ao conhecimento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, e é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento do reino da Santíssima Virgem. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também a segunda vez. Amém? Há de fazê-lo resplandecer uma segunda vez. Glória a Deus. Agora ficamos com as palavras do magistério da Igreja sobre essa introdução do tratado. Papa Paulo VI, no dia 21 de dezembro de 66. Se nós nos perguntarmos qual é o caminho central e direto do nosso mundo terreno que nos leva àquela humanidade de Cristo, onde encontramos a revelação de Deus e a nossa salvação, a resposta é imediata e belíssima. Esse caminho é a Senhora, é Maria Santíssima, é a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Cristófera. Olha que palavra bela que esse Papa usa. A Cristófera significa a portadora de Deus no mundo. Foi o que São Luís falou no número 5 da introdução. Que Deus está tão mais nela do que como Ele está no céu.
Agora palavras do nosso amado Santo Papa João Paulo II na sua encíclica Redemptoris Mater, em 25 de março de 87. No nome mulher, atribuído à Virgem Maria, os exegetas referem ao papel de Nossa Senhora que Deus lhe atribui na história da salvação. Vejamos aí a explicação do Papa. No desígnio salvífico da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação constitui o cumprimento superabundante da promessa feita por Deus aos homens, depois do pecado original. Depois daquele primeiro pecado cujos efeitos se fazem sentir o seu peso sobre toda a história do homem na terra. Estamos em Gênesis 3,15, a referência. E eis que vem ao mundo um filho, a descendência da mulher, que vencerá o mal do pecado nas suas próprias raízes. Por quê? Esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Como resulta das palavras do proto-evangelho, a vitória do filho da mulher não se verificará sem uma árdua luta que deve atravessar toda a história humana. A inimizade anunciada no princípio é confirmada no Apocalipse, o livro das realidades últimas da igreja e do mundo, onde volta a aparecer o sinal de uma mulher, desta vez vestida do sol. Continuamos agora. A última palavra. Aparição de Nossa Senhora de Fátima em 13 de junho de 1917. É a frase que nós temos aqui no nosso logo do Consagra-te à Santíssima Virgem Maria Brasil. O meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E a quem abraçar, eu prometo a salvação, e serão queridas de Deus essas almas que abraçarem a verdadeira devoção ao seu imaculado coração. Ela mesma fala, Nossa Senhora, palavras dela, aparição aprovada pela igreja, Fátima. Serão queridas de Deus essas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Aleluia! Glória a Deus! Ó Virgem Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pedimos agora a bênção de Nossa Senhora e que essa meditação gere frutos de conversão e santidade em cada um de nós, em nome de Jesus. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que ela nos infunda essa profunda humildade, esse profundo amor a Deus. Obrigada a todos, amados irmãos e irmãs, e vamos perseverar juntos nesse caminho para a nossa total consagração. Salve Maria Imaculada, até a próxima, se Deus quiser.